Olá, hoje vou estar falando com você sobre a solenidade de Pentecostes. Como prometido, o Espírito Santo é derramado sobre o mundo. Com essa solenidade, a Igreja celebra a perfeição de todo o mistério pascal, o envio do Espírito Santo, do maior, do ressuscitado, em comunhão com o Pai, sobre a comunidade dos discípulos reunidos em Jerusalém, no dia de Pentecostes, como embrião da igreja, hoje presença no mundo inteiro. O que celebramos nessa solenidade, portanto, é o cumprimento dessa promessa, como tão bem retratada a liturgia da palavra. Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, narrou em forma de teofania, que é a manifestação de Deus, muito comum no Antigo Testamento, e situou no dia da antiga festa judaica de Pentecostes. Para o autor do quarto evangelho, João, o Espírito Santo foi comunicado aos discípulos no dia mesmo da ressurreição. Eu vou estar falando agora da leitura do Atos dos Apóstolos e também do Evangelho de João. Primeira leitura, eu vou estar lendo aqui para vocês a leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um barulho como de vento muito forte, que encheu toda a casa onde se encontravam. Vira então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações do mundo. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia na sua própria língua, os apóstolos falar. Confusos e maravilhados, diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós em nossa língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, romanos que aqui residiam, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos falar das maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Então, esse aí é o relato de Lucas, que está no Evangelho do Atos dos Apóstolos. Nós temos também o Evangelho de João, que é o capítulo 20, versículo de 19 a 23. Vou ler para vocês. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechado as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio a vós. Dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então, nós estamos vendo aí duas situações, né? Todos dois falando do quê? Do envio do Espírito Santo. Lucas narra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. João situa a efusão do Espírito Santo pelo ressuscitado em seus discípulos no mesmo dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, como mostra o evangelho desta solenidade. Embora curto, o texto é muito rico. Começa com um dado que evidencia a necessidade do Espírito,
o outro defensor prometido por Jesus. João relata que a comunidade perdeu sua identidade. Jesus entrou naquela sala, estando fechada todas as portas, pois o corpo de Jesus é todo espirituado. É matéria, mas matéria transfigurada pelo Espírito. Jesus não depende mais da distância, dos obstáculos do tempo deste mundo. O Espírito fez Jesus entrar na glória. Os discípulos estavam reunidos com portas fechadas, porque estavam com medo dos judeus. O termo aqui judeu, aqui não significa o povo em si, mas as autoridades responsáveis pela execução de Jesus. É inegável que os discípulos estavam em crise, desiludidos, desanimados, sentindo impotentes, e a continuidade do projeto libertador de Jesus estava em risco. Por isso, o ressuscitado se manifestou no meio deles e deu-lhes sua paz, dom que, nesse contexto, significa a confiança e a coragem, antídotos ao medo. Jesus comunica sua paz estando no meio dos discípulos, e isso significa que para a igreja viver os propósitos do Evangelho, é indispensável que no centro da sua existência esteja o ressuscitado. A comunidade não pode ter outra referência que não seja ele. Por isso, ao se manifestar, o ressuscitado aparece no meio deles. Após comunicar sua paz aos discípulos, Jesus mostrou as mãos e o lado como sinal da continuidade entre o ressuscitado e o crucificado. Além dessa continuidade, as mãos e o lado são uma síntese da vida de Jesus. As mãos são sinais do serviço e de todo o bem que ele fez em favor da humanidade, enquanto o lado significa o coração, com o qual amou os seus até o fim, a ponto de dar a vida por eles. Com isso, o Evangelho diz que o ressuscitado continua servindo e amando os seus, mas de uma maneira nova, já não condicionado às limitações do tempo e do espaço, como antes. Dessa certeza brota a alegria dos discípulos. Oferecendo novamente a paz, Jesus envia os discípulos com a mesma autoridade com que fora enviado pelo Pai. Em seguida, confere o dom por excelência, o derramamento do Espírito Santo, que é o advogado, o consolador, o paráclito, o defensor. Ele soprou sobre os 11 e diz: recebei o Espírito Santo. Aqui nasce a igreja. Os apóstolos foram batizados e se tornaram cristãos, pois receberam a vida nova do Cristo novo e ressuscitado. Cumpre-se assim a sua maior promessa, que está em João, capítulo 14, versículo 16 a 26 e capítulo 15, versículo 26. É a garantia que o Espírito ficaria sempre com eles, lhe ensinaria tudo e lhes recordaria tudo o que o próprio Jesus lhes tinha dito. Junto com o Espírito prometido, a comunidade cristã recebe a missão de reconciliar a humanidade consigo mesma, com Deus, continuando assim a obra de Jesus. Por isso, os apóstolos recebem a missão de perdoar pecados, credenciado por João Batista como aquele que tira o pecado do mundo, que está em João, capítulo 1, versículo 29, Jesus compartilha essa responsabilidade com seus apóstolos. Fica aqui, então, uma dúvida. Por que, então, se celebra o dia de Pentecostes se os apóstolos já foram batizados no dia da ressurreição, como lemos aqui em João? Pentecostes era uma das grandes festas judaicas.
junto com a Páscoa e a festa das tendas. Inicialmente era chamada de Festa das Semanas, por ser celebrada 7 semanas após a Páscoa. A partir da dominação grega, recebeu o nome de Pentecostes, cujo significado literal é quinquagésimo, 50 dias depois da Páscoa, o que equivale à soma das 7 semanas mais um dia. Daí o sentido da perfeição, pois o número 7 significa perfeição, e multiplicado por ele mesmo resulta em totalidade inteireza. Como quase todas as festas judaicas, também Pentecoste tem suas origens ligadas à vida agrícola. Era a festa das colheitas e para sua celebração, os peregrinos iam até Jerusalém, levando como ofertas os melhores grãos e frutos da terra, como sinal de gratidão a Deus. Depois, mais tarde, os judeus passaram a celebrá-la também como recordação do dom da lei a Moisés e a constituição do povo de Deus ao redor do Sinai. Por ocasião da festa, a cidade de Jerusalém estava cheia de judeus, peregrinos de todo o mundo. Os judeus, na época de Jesus, estavam espalhados pelo mundo todo. Vieram de longe para a festa de Pentecostes, desde a Mesopotâmia, passando por Canaã, pela Ásia Menor, pelo norte da África, até chegar em Roma. Por estar espalhados pelo mundo ou já terem muitos nascido nesses lugares, eles não falavam o aramaico, nem o hebraico. Eles falavam a língua da região onde estavam. E eram esses judeus que estavam em Jerusalém, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Já os apóstolos de Jesus falavam o aramaico e deviam arranhar um pouco do grego, com certeza muito mal, pois jamais saíram dali. E o que aconteceu nesse dia, segundo o relato de Lucas, no Atos dos Apóstolos? No cenáculo, uma sala grande, onde foi feita a última ceia. Lá, eles estavam em oração, juntos com Maria, a mãe do Senhor, e outras mulheres. Os apóstolos receberam o Espírito de um modo vistoso, barulhento, com fenômenos exteriores, e, impulsionados pelo Espírito, começaram a falar em muitas línguas. Vemos elementos semelhantes ao da teofania do Sinai, como o vento e o fogo. Está em Êxodo, capítulo 19, versículo 16 a 19. Eles escutam os apóstolos falando e os compreendem. Esse é o milagre de Pentecostes. E os ouvintes escutavam na sua própria língua, sem precisar de tradução. É o Espírito de Deus que faz com que pensamentos diferentes, línguas diferentes, sentimentos diferentes se unam. Que coisa linda é a igreja, né? Na sua diversidade, mas sem divisão. Este é o dom do Espírito. Nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Já onde não há o espírito de amor, acontece como em Babel. A língua que desce sobre os apóstolos apresenta na forma de língua de fogo. A língua evoca a capacidade de comunicar, de estabelecer laços, de construir comunidades. Falar outra língua é criar relações, é superar a divisão, o egoísmo. Na velha história da Torre de Babel, que está em Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9, o orgulho, a ambição desmedida, a autossuficiência, a prepotência levaram os homens à separação, ao desentendimento, à confusão das línguas, à incapacidade de comunicar e de colaborar em projetos comuns. Agora chegou um novo tempo. O Espírito de Deus derrama sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo. Vai inverter a história de Babel e fazer nascer um povo novo, capaz de se comunicar,
de dialogar, de viver em comunhão. O envio do Espírito Santo é a nova lei para os cristãos. É amar como Jesus amou. Ter os sentimentos, as atitudes de Jesus. Viver como Jesus viveu. Amar o Pai e os irmãos como o próprio Jesus nos amou primeiro. Em Pentecostes se celebra a lei do amor. Este amor é o Espírito Santo. E Jesus, o que ele manda nós fazermos, ele nos dá. São Paulo vai nos dizer, nas suas cartas que ele escreve para a comunidade de Coríntios, para a comunidade de Gálatas, para a comunidade dos Romanos e outras comunidades, que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Hoje é a festa das primícias, porque o Espírito é o primeiro fruto da ressurreição de Jesus. O amor é o Espírito Santo. Só nele nós podemos amar como Jesus amou, de forma incondicional, sem querer nada em troca do outro. É o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. A caridade. Não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a perfeição da lei. Logo, o cristão não precisa mais cumprir a lei de Moisés. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Apesar do Espírito vir em dias diferentes, eles se complementam. O Evangelho de João, vemos que ele entrou, desejou a paz, não teve barulho. Ali, eles receberam o Espírito de vida, a força de Deus, a força do Cristo ressuscitado. Eles se tornaram cristãos. Como você também, no dia do seu batismo, você recebe o Espírito Santo. No silêncio, sem barulho, ali você recebe o Espírito de vida do Cristo ressuscitado. Mas, 50 dias depois, o dom do Espírito vem com aquele barulho impetuoso. É a mesma experiência quando nós recebemos o sacramento da Crisma. Ele não vem mais como força da vida, mas ele vem como força para você sair em missão, testemunhando Jesus Cristo e tentando colocar em prática na sua vida as atitudes de Jesus. Tanto é que, como você vê no próximo capítulo, Pedro, cheio do Espírito Santo, com os 11 ao redor dele, abre as janelas e anuncia Jesus Cristo pela primeira vez, pois receberam o Espírito com força. Como faz também o nosso Papa. A igreja abre as portas para testemunhar Jesus. Assim também faz a igreja que nunca parou, indo até os confins da terra. Então, esta festa judaica de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, nós cristianizamos. É verdade que os discípulos de Jesus não viviam num mundo à parte, onde a fragilidade e a debilidade dos humanos não os tocam. Como os outros homens e mulheres, eles experimentam o sofrimento, o desalento, as frustrações, os grandes desafios, o desânimo. Tem medo quando o mundo escolhe caminhos de guerra e de violência. Sofrem quando são atingidos pela injustiça, pela opressão, pelo ódio do mundo. Conhecem a perseguição, a incompreensão e a morte. Mas, apesar de tudo isso, não se deixam vencer pelo pessimismo e pelo desespero, pois sabem que Jesus vai no meio deles, oferecendo-lhes a sua paz e apontando-lhes o horizonte da vida definitiva. É com essa certeza que caminhamos e que enfrentamos as tempestades da nossa vida. Os outros homens e mulheres que partilham o caminho conosco descobrem Jesus vivo e ressuscitado através do testemunho de esperança que damos?
Sem o Espírito, nunca teremos a coragem para continuar no mundo a obra de Jesus. No entanto, o Espírito só atua em nós se estivermos disponíveis para acolher. Ele não se impõe nem desrespeita a nossa liberdade. Estamos disponíveis para acolher o Espírito? O nosso coração está aberto aos desafios que o Espírito constantemente nos lança? Para finalizar, peçamos ao Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o que devemos pensar, o que devemos dizer, o que devemos calar e o que devemos escrever, como devemos agir e o que devemos fazer para obtermos a vossa glória, o bem do mundo e a nossa própria santificação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas.